O universo é um lugar que desafia nossa compreensão. É difícil até mesmo dar-lhe um nome preciso, pois, embora a NASA diga que é tudo o que existe, na verdade, abrange muito mais do que nossos olhos podem captar. A matéria comum, que compõe tudo o que vemos ao nosso redor, incluindo nós mesmos, representa apenas cerca de 5% do universo. Mesmo com poderosos telescópios, só conseguimos detectar metade dessa porção. O restante é um enigma invisível, como se o universo se escondesse de nossa observação detalhada. Aproximadamente 27% desse desconhecido é composto de matéria escura, que não emite luz nem energia, tornando-se indetectável pelos meios convencionais. Não sabemos exatamente do que é feita, e sequer temos certeza absoluta de sua existência, mas há fortes razões para acreditar nisso. Astrônomos já haviam proposto sua existência desde a década de 1920, quando perceberam que a gravidade em ação no universo é mais forte do que poderia ser explicado apenas pela matéria visível. Além disso, aproximadamente 68% do universo é constituído de energia escura, que também é apenas uma teoria. Apareceu em nossos estudos em 1998, quando o telescópio Hubble detectou que o universo estava se expandindo a uma taxa mais rápida do que o esperado. Para explicar essa aceleração, especula-se sobre uma força contrária à gravidade, o que alguns chamam de gravidade repulsiva. Apesar de tudo isso, os campos da matemática e física têm nos proporcionado uma maneira de compreender e admirar a beleza existente mesmo em meio ao caos do universo. Embora seja desafiador, aprender sobre esses assuntos pode ser estimulante e divertido. Mesmo que nos concentremos apenas nos 5% visíveis, ainda há um vasto território de conhecimento a ser explorado. Em resumo, o universo é um lugar fascinante, que continua a nos surpreender e intrigar. Quando você olhar para um céu estrelado na próxima vez, pare por um momento e tente contar quantas estrelas consegue ver. Em uma noite clara, cerca de 6.000 podem ser observadas. No entanto, se quisermos calcular o número de estrelas em todo o universo, precisaríamos contar galáxias, e isso é um desafio colossal. Os astrônomos tiram fotos detalhadas de pequenas partes do céu e contam as galáxias nessas imagens. Em seguida, multiplicam esse número pelo número de imagens necessárias para fotografar todo o céu. A resposta é impressionante: aproximadamente 2 trilhões de galáxias no universo. Imagine aglomerados de poeira girando em um universo principalmente invisível, abrigando incontáveis estrelas, planetas e talvez até civilizações. Nossa galáxia, a Via Láctea, sozinha, contém 100 bilhões de estrelas. Usando isso como base, estimamos que existam cerca de 200 bilhões de trilhões de estrelas no universo. Esse número é surpreendente, aproximadamente 10 vezes o número de copos de água nos oceanos da Terra. Em nossa própria galáxia, The Milky Way, cada estrela tem pelo menos um planeta orbitando ao seu redor, o que significa que existem pelo menos 100 bilhões de exoplanetas só em nossa vizinhança cósmica. A NASA já descobriu mais de 5.000 exoplanetas até hoje. A pergunta intrigante que nos acompanha há muito tempo é: estamos sozinhos no universo? O físico premiado Enrico Fermi apresentou um paradoxo que nos deixa perplexos. Considerando a idade jovem do nosso sistema solar em comparação com a idade do universo, a viagem interestelar deveria ser fácil de alcançar com tempo suficiente. Se outras civilizações inteligentes existem, elas deveriam ter entrado em contato conosco até agora, mas ainda não o fizeram, o que é conhecido como o paradoxo de Fermi. Isso nos deixa com uma sensação de solidão em nossa existência cósmica. Contudo, e se a vida não for tão única como pensamos? E se o universo estiver repleto de inúmeras espécies muito mais inteligentes do que nós? Espécies que sabem de nossa existência e talvez até nos visitam, mas nos consideram impróprios ou muito primitivos para a interação. Essa possibilidade levanta novas questões e possibilidades emocionantes. Imagine uma colônia de formigas que você encontra em um passeio pelo parque. Se você tentasse se comunicar com elas, seria inútil, já que nossa escala e compreensão são tão diferentes. Em um dia ruim, talvez até as ignoremos ou pisemos nelas, sem perceber sua existência e significado. Essa analogia nos leva a refletir sobre a possibilidade de nossa existência ser equivalente a uma pequena colônia de formigas, situada em algum canto do vasto universo, em um experimento conduzido por uma inteligência maior, sem um propósito específico aparente. No entanto, vamos trazer algum esclarecimento para essa questão. A luz, uma das coisas mais rápidas do universo, pode viajar em velocidades próximas a 300.000 km por segundo no vácuo. Para dar uma ideia de sua velocidade, a luz pode circundar a Terra cerca de 7 vezes e meia em apenas um segundo.
Mesmo com essa velocidade impressionante, levaria aproximadamente 92 bilhões de anos para a luz percorrer todo o universo observável. Mas como a luz pode circular a Terra se viaja em linha reta? Isso é explicado pela teoria da gravidade de Einstein. A gravidade não é uma força que puxa objetos para baixo, como fomos ensinados na escola. Em vez disso, ela dobra o tecido do universo, criando um efeito de curvatura. Portanto, embora a luz siga uma trajetória em linha reta, a curvatura causada pela gravidade permite que ela rode ao redor de objetos massivos. Para chegar a essa compreensão, Einstein reimaginou o espaço tridimensional e adicionou o tempo como uma quarta dimensão. O resultado foi a construção quadridimensional chamada espaço-tempo. O Sol, por exemplo, deforma esse tecido ao criar um vale em sua presença, e os planetas, incluindo a Terra, orbitam em torno desse vale como uma bola em uma roleta. Essa curvatura do espaço-tempo é o que conhecemos como força gravitacional. Einstein, com sua imaginação brilhante, desvendou esse mistério da gravidade e nos presenteou com uma compreensão mais profunda da natureza do universo. Antes de ser reconhecido como um gênio, Einstein trabalhou como funcionário de patentes, tendo muito tempo para refletir sobre sua teoria da relatividade restrita. Nessa teoria, ele demonstrou que o tempo é relativo para o observador. Isso significa que quando um objeto se move em alta velocidade, ele experimenta o tempo de forma mais lenta. Um exemplo disso ocorreu em 2015, quando o astronauta Scott Kelly passou quase um ano na Estação Espacial Internacional, movendo-se mais rápido do que seu irmão gêmeo Mark, que permaneceu na superfície da Terra. De acordo com a teoria da relatividade especial de Einstein, Mark envelheceu 5 milissegundos a mais do que seu irmão durante esse período. Essa dilatação do tempo pode ter efeitos muito mais dramáticos em velocidades próximas à da luz. Por exemplo, se um jovem de 15 anos viajasse a 99,5% da velocidade da luz por 5 anos e retornasse à Terra, encontraria que envelheceu apenas 5 anos, enquanto todos os outros teriam envelhecido 50 anos. É algo impressionante. A dilatação do tempo não está limitada apenas à aceleração, a gravidade também pode influenciar o tempo. Quanto maior a massa de um objeto, maior é a curvatura do espaço-tempo, e o tempo passa mais devagar. Em teoria, no horizonte de eventos de um buraco negro, acredita-se que o tempo possa até mesmo congelar completamente, e quem sabe, talvez até mesmo retroceder. Na década de 1990, o telescópio Hubble descobriu que os buracos negros não são tão raros quanto se pensava. Quase todas as galáxias que conhecemos, incluindo a nossa Via Láctea, possuem um buraco negro supermassivo em seu centro. Ainda não sabemos exatamente o que eles fazem, mas é evidente que desempenham um papel significativo no funcionamento das galáxias. O Hubble também nos mostra que as galáxias surgiram aproximadamente 1 bilhão de anos após o Big Bang, o evento que originou o universo a partir de uma singularidade, um ponto infinitamente pequeno, quente e denso, que é a própria definição de um buraco negro. Isso nos leva a considerar a possibilidade intrigante de que nosso universo possa ter nascido de um buraco negro. A história do universo é fascinante e cheia de mistérios, e essas descobertas e teorias continuam a nos intrigar, nos fazendo questionar o que existia antes do Big Bang e como o cosmos evoluiu para o que conhecemos hoje. Em tempos passados, antes mesmo da noção de tempo existir, é difícil para seres temporalmente limitados conceber um período desprovido de tempo. Sobre esse assunto, deixarei para um outro vídeo em que possamos explorar mais sobre o tempo. Agora, vamos abordar um tópico surpreendente. Cada átomo de oxigênio em seus pulmões, carbono em seus músculos, cálcio em seus ossos e ferro em seu sangue foi forjado dentro de estrelas antes mesmo da Terra nascer. Os elementos que compõem nossos corpos foram produzidos em intensos fornos estelares, onde os átomos colidem, criando novos elementos como ferro e carbono. Na realidade, somos todos formados a partir dos restos de estrelas. Falando em números astronômicos, existem aproximadamente 200 bilhões de trilhões de estrelas no universo. Se você se sentir sobrecarregado pela vastidão disso, pode recuar e contemplar a imensidão que existe internamente. Dentro de um corpo humano de 70 kg ou 150 libras, existem cerca de 7 octilhões de átomos, o que representa 7 bilhões de vezes bilhões de vezes bilhões. E esses átomos são compostos por partículas ainda menores, como elétrons. A física quântica, acredite ou não, ainda é uma área do conhecimento sobre a qual sabemos muito pouco. Ela nos mostra que partículas quânticas, como elétrons, podem existir em dois lugares ao mesmo tempo, um fenômeno chamado de sobreposição. Entretanto, quando se trata de seres complexos como nós, não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo.
A física quântica é um campo incrivelmente complexo, mas ao menos podemos observar as partículas quânticas com precisão. Um dos conceitos mais surpreendentes da teoria quântica é que a mera observação pode alterar a realidade observada. Um experimento famoso nesse sentido é o da dupla fenda, que demonstrou que partículas, como elétrons, podem exibir comportamento de onda e que a simples ato de observá-las pode afetar drasticamente o seu comportamento. As partículas subatômicas interagem de forma íntima, formando laços inquebráveis, mesmo que estejam a bilhões de anos-luz de distância. Isso é conhecido como emaranhamento quântico e ainda é um dos muitos mistérios da física quântica.